Vez e outra, eu venho por aqui para ler algum texto que a gente publica na nossa newsletter, principalmente para quem não sabe ficar ciente de que a gente tem uma newsletter e você pode assinar. É só ir no link que está na nossa bio. Hoje eu vou ler para você o texto mais recente, que é um texto de minha autoria, intitulado Reconhecer-se como monstro é importante para a sua arte. O moralismo acaba com quem escreve literatura. E não só o meu texto, como todos os outros textos, artigos da newsletter, eles não existem para bater martelo, mas apenas para provocar, para produzir aquela fricção que talvez possa gerar algo, né, que possa permitir a criação. Então vamos à leitura. Há uma expectativa silenciosa, quase policial, sobre quem escreve. Que seja uma boa pessoa, que tenha valores corretos, que sua obra reflita uma moral ajustada ao seu tempo, que seus personagens sejam pedagogicamente aceitáveis, que sua imaginação não atravesse certas fronteiras. Mas a literatura não nasce da bondade, ela nasce do abismo. Reconhecer-se como monstro é um gesto de higiene criativa. Não se trata de celebrar crueldade banais, nem de transformar a escrita em um espetáculo. Trata-se de admitir que a matéria-prima da arte não é a virtude, mas sim a vontade. E essa vontade é cega, insaciável e irracional. Ela nos move antes de qualquer código moral. Desejamos, sofremos, conquistamos, entediamos. A vida oscila entre dor e tédio, e o escritor que tenta higienizar essa oscilação produz propaganda, não literatura. A moralidade é histórica. Muda conforme a época, conforme o clima espiritual de um povo. O que ontem era vício, hoje é virtude. O que hoje é tabu, amanhã será nostalgia. O moralismo, porém, sempre tem o mesmo gesto: domesticar. Ele quer neutralizar o risco da linguagem, quer impedir que o texto exponha o lado inconfessável do humano. O problema é que o humano é estruturalmente monstruoso. Não no sentido caricatural, não no sentido do assassino folhetinesco, mas no sentido de que somos feitos de impulsos contraditórios, desejos violentos, egoísmos sutis, fantasias inaceitáveis, invejas secretas. Somos movidos por uma energia que não pede autorização à ética vigente para existir. Antes de sermos cidadãos, somos forças da natureza. E essa força não é boa. Ela tampouco é má. Ela é anterior. O erro do escritor moralista é confundir imoralidade com amoralidade. A imoralidade ainda está presa ao jogo moral. Ela é o negativo da regra, o prazer em transgredi-la. O imoral ainda reconhece a lei, mesmo que a desafie. Continua orbitando o mesmo centro. A amoralidade, por outro lado, é mais profunda. Ela não busca violar normas, ela simplesmente escreve a partir de um plano onde as normas não são o critério de verdade estética. O escritor amoral não pergunta: isso é certo? Pergunta: isso é possível? E possibilidade, em se tratando de literatura, não é adequação ética, mas intensidade ontológica. Há um caminho do pensamento que compreende a vida como um erro, uma falha estrutural, um projeto fadado ao desgaste. A existência não é um presente luminoso, é uma fissura. A consciência não é uma dádiva, é uma fatalidade. Desejamos felicidade, mas a própria natureza que nos deu o desejo não nos deu os meios de realizá-lo. O resultado é uma criatura permanentemente frustrada, oscilando entre ansiedade e vazio. Esse diagnóstico não serve para produzir niilismo barato.
serve para libertar o escritor da obrigação de parecer saudável. O universo pode ser entendido como uma longa tentativa de extinguir-se. Se assim for, cada um de nós carrega em si uma força de autossabotagem, um impulso para o nada. O artista que nega isso escreve personagens falsos, conflitos superficiais, dramas domesticados. O artista que aceita essa pulsão escreve a partir do limite, e o limite é sempre monstruoso. E a monstruosidade, nesse contexto, não é espetáculo, é lucidez. É reconhecer que o ser humano, sem contenção externa, tende ao egoísmo, à violência, à disputa constante. A civilização é um arranjo precário para impedir que devoremos uns aos outros. A literatura que ignora essa tensão se transforma em mero conto edificante. O escritor precisa saber que dentro dele há inveja, vaidade, desejo de reconhecimento, crueldade imaginada, prazer na queda alheia, fantasia de poder, não para agir segundo esses impulsos, mas para não mentir sobre eles. Quando a escrita tenta preservar a autoimagem moral do autor, ela perde potência. A linguagem começa a se autocensurar, personagens deixam de cometer atos que fariam sentido porque poderiam comprometer a reputação de quem os criou. A obra vira currículo. Reconhecer-se como monstro é se separar da necessidade de parecer bom. É aceitar que a literatura é um território onde a consciência pode ser cruelmente honesta, onde se pode dizer a esperança é, muitas vezes, apenas uma estratégia para prolongar o tormento, onde se pode admitir que a felicidade talvez seja um artifício psicológico para suportar uma realidade estruturalmente indiferente. A natureza não promete justiça, apenas continuidade. Se o escritor insiste em impor uma moral consoladora ao mundo que descreve, ele trai a própria experiência. A beleza da amoralidade está na sua atemporalidade. A moral muda. O que escandaliza hoje será trivial amanhã, mas a força cega do desejo, o desconforto de existir, o conflito entre impulso e norma, a consciência como ferida, isso atravessa séculos. Ao escrever a partir desse plano anterior à moral, o autor toca algo que não depende do zeitgeist. Isso não significa defender crimes, violências ou irresponsabilidades éticas no mundo concreto. A arte não é um álibi para agir. A distinção é fundamental. Viver exige responsabilidade, escrever exige coragem. A coragem de admitir que somos feitos de fissuras. O moralismo quer que o escritor seja exemplo. A literatura, porém, exige que ele seja revelação. E revelação raramente é algo confortável. Ela expõe a estrutura instável da condição humana. Desejamos o que nos destrói. Competimos por reconhecimento. Tememos o abandono. Projetamos grandeza onde há fragilidade. Negar isso é escrever panfletos. Assumir isso é escrever literatura. Reconhecer-se como monstro é reconhecer que a arte não é um tribunal nem uma catequese, mas um espelho deformante que mostra o que preferiríamos ocultar. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento do inaceitável que a escrita encontra sua forma mais alta de honestidade, sua verdade charlatã. A amoralidade do artista não é a ausência de ética na vida, é suspensão da moral como critério estético. Quem escreve tentando salvar sua própria imagem, termina sacrificando sua obra. Quem aceita a própria sombra, escreve com liberdade. E a liberdade, essa sim, ainda é uma das poucas coisas que justificam continuar criando, mesmo quando a vida insiste em oscilar entre a dor dos conformados e o tédio dos moralistas.